noite, irmãos, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Deus tem uma palavra especial para nós. Eu quero que você feche os teus olhos agora e nós vamos orar a Deus, amém? Pai querido e Pai amado, nesta noite tão especial nós nos colocamos na Tua presença, clamamos a Tua misericórdia, Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Te pedimos, ó Deus, que Tu venhas nos abençoar. Senhor, agora em nome de Jesus, cobre as nossas vidas com Teu sangue, serve esta igreja com muralhas de fogo, dá ordem aos Seus anjos para guerrearem por nós. A partir de agora eu repreendo, proíbo de agir no nosso meio todo espírito roubador da palavra, está proibido de agir no nosso meio até o final deste culto também todo espírito roubador da unção. Vem Espírito Santo nesta noite, abre os nossos olhos espirituais, nos desperta para o Teu reino, em nome de Jesus, amém. O tema desta mensagem hoje é: como estamos em chamas, o fogo que não se apaga. Vamos lá, essa palavra-chave se encontra em Marcos 9:46, que nos diz assim: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Existe um lugar onde o fogo não se apagará. Parece bom porque nós estamos em chamas, mas este lugar onde o fogo não se apagará não foi feito para os filhos de Deus. Este lugar se chama inferno. Uma igreja em chamas é uma igreja que quer ir para o céu. O céu é a melhor das bênçãos e o inferno é a pior das maldições. O pior que pode acontecer na tua vida não é você perder algo, mas o pior que pode acontecer nas nossas vidas é nós irmos para um inferno. Você sabe para onde você vai depois de morrer? Quem crê na Bíblia tem a resposta. E aliás, nós precisamos crer na palavra integralmente, não somente aquilo que me convém. Eu concordo ou eu não concordo. A Bíblia não foi para ser concordada, a Bíblia é para ser crida, é para que você tenha fé em tudo aquilo que estiver escrito na palavra de Deus. Estamos aqui na terra de passagem, porque o nosso destino eterno é o céu. Mas muitos de nós estamos vivendo como se não houvesse amanhã. Ficamos tão preocupados e focados na vida aqui na terra e nos esquecemos que podemos morrer a qualquer momento. Criança, jovem, adolescente. Aliás, uma das coisas quais Deus faz é isso. Não é somente os idosos, os velhos que irão morrer. Qualquer um de nós Ele pode nos chamar. Você pode falar, pastora, mas eu tenho uma promessa. Irmão, até quem tem promessa Ele pode chamar, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele irá nos chamar. E eu te pergunto, para onde você vai depois de morrer? Tiago 4,13 diz assim: ei, agora que dizeis, hoje, amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos, fazemos tantos planos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quantos familiares nossos estavam conosco, já morreram, já veio outra geração, já está uma geração pronta para morrer? E logo logo é a gente. Se Deus não nos chamar antes. Não é assim a nossa vida? Fazemos milhares de planos, compramos, vendemos, mudamos, brigamos. Mas será que paramos para refletir o que é a vida? A Bíblia compara a vida a um vapor, ou seja, algo que some assim, rapidamente. Mas a nossa vida some aqui na terra. Não é pecado você casar, querer cuidar da sua família, conquistar bem, ser próximo. Isso é bênção e vem de Deus. Aliás, Deus nos deu esse espírito de conquista enquanto estivermos de estadia aqui na terra. Então você vai conquistar. Não pode deixar os seus sonhos morrerem, desde que Deus esteja em primeiro lugar. Senão você vai conquistar demais, vai esquecer de Deus e focar nos teus bens. A hora que Ele te chamar, tudo vai ficar aqui. Cuidado, porque nós precisamos cuidar em primeiro lugar da nossa vida espiritual. Olha lá, Deus nos deu um espírito de conquista, e aqui na terra Ele tem bênçãos para derramar sobre nós. Mas não viva somente em função disso. A qualquer momento podemos morrer e tudo ficará aqui, menos a gente. E a gente muitas vezes não se preocupa com a gente e se preocupa com os bens. Teu carro vai ficar, tua casa vai ficar, teu emprego vai ficar, teu negócio vai ficar, teus bens vão ficar, teu dinheiro vai ficar.
tua esposa ficar viúva, vai gastar com outro. E viúvo tem direito de casar de novo, tá entendendo isso? Pode se casar novamente pela Bíblia. Muitas vezes deixa de vir para a igreja, para de congregar, não faz mais a obra, esquece dele, aí morre. E aí, como é que fica? Para onde você vai depois de morrer? Se você soubesse que fosse morrer amanhã, o que você faria de diferente hoje? Por isso que Deus não dá data e hora da qual nós vamos morrer. Não porque está conquistando, eu quero isso, eu quero aquilo. Se Deus falasse amanhã 6 horas da tarde você vai morrer, duvido que tu ia numa concessionária comprar um carro. Vamos lá no banco fazer um empréstimo para comprar uma casa. Imagina, você ia estar morrendo pedindo perdão. Pastor Júlio, ora por mim, eu quero perdão dos meus pecados. Ia se ajoelhar e querer morrer até dentro da igreja. Não, verdade ou não? Vou morrer, Jesus ia botar a vida no altar, pedir perdão para todo mundo e esquecer de carro, de casa, de tudo. E por que você não faz isso agora? Você não sabe se Deus vai te chamar amanhã? Vivemos como se não houvesse amanhã, mas existe um amanhã e Ele pode nos chamar. Como que você gostaria de passar teu último dia de vida? Buscaria Deus? Colocaria tua vida no altar, na posição? Mas nós não sabemos quando vamos morrer. Então, precisamos nos preparar todos os dias. Viver como se Ele fosse me chamar a qualquer momento. O início de tudo. Este início é o início da humanidade. Aqui Deus já existia e o diabo também. Então isso aqui não é o início de Deus de tudo, não. Aqui é o início nosso, dos homens e das mulheres dos quais Deus criou. Olha aqui, então aqui o diabo e Deus já existiam. Gênesis capítulo 1. No princípio, que princípio? O princípio da terra. Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui Deus cria tudo. Sol, lua, estrelas, firmamento, todas as plantas, todas as árvores. Você não vê hoje, olha, uma planta nova que Deus criou, não. Se foi a criação humana de laboratório. Tudo que Deus criou estava aqui. Imagina o tanto de árvores, o tanto de plantas, o tanto de animais. Quantas coisas maravilhosas. Aí Ele cria o homem. Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou sobre seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele no jardim do Éden, lá no paraíso. E logo em seguida Ele cria a Eva. Por quê? Porque Ele viu que o homem estava tristinho só. E aí Ele cria uma companheira, uma adjutora, que foi a Eva, que é a mulher. Por isso que Deus preza a família. A primeira família foi formada no jardim do Éden. E Deus falava com Adão face a face. Adão e Eva foram criados para serem eternos e viverem essa eternidade com Deus. Deus os coloca então no jardim do Éden. Aqui eles eram eternos. Só que Deus dá uma ordem. Olha que Gênesis 2:16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Imagina o tanto de árvore que tinha. Come tudo que você quiser, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só tinha uma que não podia comer. Adivinha qual que eles comeram? É mole. Você viu que a gente é teimoso desde o início? Deus fala, faz isso, mas tem várias coisas que podemos fazer, mas essa não pode. Adivinha para onde vai? É que nem quem tem filho pequeno. Você tem a sala, aí tem uma tomadinha desse tamanho, um furinho. Você fala para a criança, não bota o dedo ali. Adivinha onde ela bota o dedo? Parece que vai com nenhum imã, não vai lá para tomar choque. Não é? Tem o brinquedo da sala inteira, tem o quarto dentro, mas ela vai lá com o dedinho na tomada. Minha filha era assim, tinha que ir pro protetor, senão o dedinho dela parece que atraía para ir para lá. Eles fizeram a mesma coisa, só tinha uma. Imagina o tanto de árvore que Deus criou. Tinha que ser essa. O desobediente, ele vai exatamente onde não pode. E aí entra o pecado da desobediência. Exatamente nesta ordem de Deus que o diabo entra. E Eva é a primeira a comer do fruto da árvore, mas não acontece nada. Como que ela comeu? O diabo incorporou numa serpente e a serpente falou. Você já viu cobra falar? Não é de assustar? A Eva bateu um papo com a cobra. Tudo bem, tudo, que pele bonita, me assusta também. Olha, tem uma árvore aqui. Comeu. Deus não tinha falado que não era para comer? A sedução do diabo fez com que ela comesse. E nem titubeou, viu?
Nem imagina, comeu e foi dar para o marido. Aquela obediência daquele Adão, né? Adão obediente, né? O que Deus falou? Não é para comer. O que ele fez? Comeu. E a mulherada sabe, né? Como tirar as coisas do marido, não sabe? Aquele jeitinho, imagina, não aconteceu nada comigo, mas com ela não ia acontecer, mas com ele ia. Olha em Gênesis 3,17. Adão disse: por quanto deste ouvidos o que a voz da tua mulher? Eu não falei que não era para comer? Pois ele vai atrás da mulher. Comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita a terra por conta de ti, com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Ele falou assim: você deu ouvido para a mulher? Oi, meu irmão, entre a voz de Deus e da mulher, a gente fica com a voz de Deus, porque levou chumbo e todos nós pagamos por isso. A separação do homem de Deus, nisso a ruptura, a quebra da comunhão. O diabo entra na humanidade. O primeiro sentimento maligno entrou na humanidade, o medo, porque Adão se escondeu, né, atrás do mato, atrás da moita. Nunca tinha se escondido. Você já viu criança quando some, vai embaixo da cama, não só que ele aprontou? Você procura, você fez alguma coisa? Não, mas está embaixo da cama, está atrás do sofá. Claro que aprontou. Está escondido por quê? Quem não deve não teve, não é verdade? A gente que teve filho sabe como que é. Quando está escondido, ou está aprontando, ou já aprontou. Aqui Adão já tinha aprontado. Deus falou: o que você está fazendo aí atrás, meu filho? Está escondido por quê? Porque tinha errado, porque tinha pecado. A morte entra com o pecado. Eles eram eternos, agora tinha que ter a morte. Adão e Eva então são expulsos do paraíso. A comunhão entre o homem e Deus foi cortada. O que era para ser eterno agora gera morte. O diabo entra na comunhão entre o homem e Deus com desobediência. O homem agora não é mais eterno. Teria que morrer por causa da pecaminosidade de Adão. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem foi esse? Adão, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Agora nós nasceríamos de uma raiz de pecado e teríamos que morrer. Todos, meu irmão. Pobre vai morrer, rico vai morrer, alto vai morrer, baixo vai morrer, com dinheiro vai morrer, sem dinheiro vai morrer, com profissão vai morrer, com estudo. Não tem exceção. Todos nós iremos passar agora pela morte, mas existe vida nos esperando para quem aceitar a Jesus. Está entendendo? Olha lá, 1 Coríntios 15:26 nos diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque a morte pode me levar para a vida eterna ou para a morte eterna. Por que a morte então dói tanto? Quando a gente perde alguém tão querido, não é verdade? Porque nós não fomos criados para morrer. E tudo aquilo que Deus faz é bom, mas a morte foi o diabo, foi o pecado que entrou. E a morte então ela traz dor, traz tristeza, separação. Mas para aqueles que creem em Jesus, a morte traz vida e vida eterna. O diabo então não para. Agora, com a ruptura da comunhão com Deus, o vazio é instalado no coração do homem. O inimigo então lança estratégias para tentar preencher o vazio que há na vida do homem. Este vazio só é preenchido com a presença de Deus. O diabo sabe disso, mas ele quer nos enganar com artifícios para tentar preencher o vazio. E aí ele traz fama, sucesso, prazeres, dinheiro, drogas, bebida, balada, adultério, prostituição. Momentaneamente somos preenchidos, mas depois o vazio volta e fica cada vez maior. Tá aí pessoas que se suicidam. Tivemos um DJ muito famoso esses tempos atrás, rico, novo, bonito, não tinha mais sentido a vida. Sabe por quê? Apesar de tanta fama e tanto dinheiro, faltou Jesus naquele coração. E se Jesus não está, o diabo vem para nos massacrar. Quantas pessoas que acreditam nisso, mas logo se frustram porque o vazio no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. As pessoas veem que tudo é uma ilusão, porque o buraco do vazio só aumenta. Exatamente naquilo que não poderia acontecer, o diabo induz o homem a desobedecer. E o diabo age assim até hoje. O mesmo diabo lá do Jardim do Éden é o daqui agora. O mesmo Deus também. O diabo induz o homem a desobedecer para nos separar de Deus. Até hoje, o mesmo Deus e o mesmo diabo. O mesmo Deus que criou Adão e Eva e tudo que no mundo há é o nosso Deus. E o mesmo diabo que incorporado em uma serpente enganou a Eva é o mesmo que age na vida do homem.
Uma vida que era para ser eterna com Deus, agora não é mais eterna porque entra a morte. Romanos 5,12 de novo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora começa uma jornada de Deus para resgatar a comunhão perdida entre Deus e os homens. Deus queria novamente viver uma eternidade com o homem, sua criação máxima. Mas com o pecado no mundo, isso não seria mais possível. E Deus então começa a usar homens aqui na terra. Deus levanta homens como Abraão, José, Moisés, Josué, para trazerem de volta o povo ao Senhor. Mas ora o povo se voltava para Deus, ora se desviava. Depois então ele levanta juízes que são levantados para dirigir o povo, mas o povo se corrompia e se desviava dos caminhos do Senhor. Deus então levanta profetas para ensinarem a palavra, para pegarem pesado com o povo, para que o povo se voltasse para Deus, mas o povo se desvia novamente. Deus então levanta reis para governarem segundo o seu coração. Alguns reis obedecem e o povo se volta para Deus, mas outros reis são levantados e não obedecem a Deus e o povo se desvia novamente. Aí Deus fala: não posso contar com homens aqui da terra. Tenho que ter agora um plano infalível, alguém que será concebido sem pecado, sem a raiz pecaminosa, e que definitivamente trará todo aquele que crer de volta à vida eterna. E aí João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o único filho? Jesus. Olha a vida eterna voltando. Vem um homem aqui chamado Jesus, mas não teve a raiz pecaminosa, porque a semente era de Deus. Nasce de uma moça chamada Maria, barriga emprestada, mas o Filho de Deus veio e se habitou entre nós e se fez carne. Um homem sem pecado, um homem incorruptível. Ele tinha autoridade sobre o diabo, sobre a morte e sobre todos os homens. Olha a comunhão com Deus que fora quebrada pelo diabo, voltando novamente. A mesma eternidade, a mesma comunhão do início com Adão e Eva, agora é dada a qualquer homem e mulher que cresce em Jesus, o Filho de Deus. João capítulo 1, verso 12: aos que o receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra torna-se carne e habita entre nós. Agora, quem aceitasse a Jesus teria o vazio preenchido novamente pela presença de Deus e teria direito à vida eterna. O maiúsculo Jesus. Tem algum outro nome aqui? Vários deuses com D minúsculo nos foram ensinados, nenhum deles está na Bíblia. Jesus é o Filho de Deus que habitou entre nós e que veio para nos salvar. Só Ele. Jesus prega o evangelho da salvação. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor, por quê? Quando eu aceito Jesus, Ele passa a mandar em tudo na minha vida. Ele é o meu dono. E Salvador? Que salvação é essa? Ele é o meu Salvador. Jesus veio para nos salvar do inferno e nos levar de volta à eternidade com Deus. Ele vai te salvar do inferno. Jesus veio para preencher o vazio deixado pelo pecado. O evangelho que nos uniria novamente a Deus. E lembra que eu falei que o pecado trouxe morte? Todos os homens e mulheres um dia irão morrer. Mas para quem aceitou a Jesus, a morte foi vencida e ele terá vida eterna. Você não precisa então ter medo de morrer. Se você aceitou a Jesus, tem uma vida eterna te esperando. E que vida eterna? A mesma de lá do início de tudo. Uma vida com Deus para sempre. E o mais maravilhoso da vida eterna não são só as ruas de ouro, a água cristalina, não. Lá Deus sempre estará conosco e o diabo nunca vai entrar lá. Estaremos livres do inimigo. Aqui na terra não, mas lá na eternidade sim. Olha Apocalipse 21:4.
E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá no céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter perseguição. O nosso inimigo maior não estará lá. Estaremos na nossa eternidade com o nosso Deus. Agora veja o céu que nos espera. Apocalipse 22, um pedacinho do céu. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão nem de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Quem será salvo? Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem aqui já confessou com seus próprios lábios que Jesus é o Senhor? Olha aí, seremos salvos. João 5,24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Condenado a quê? Condenado ao inferno, mas já passou da morte para a vida. Apocalipse 22,14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus fala na Bíblia que o diabo é um ladrão e veio para matar, roubar e destruir. Ladrão, ele não entra pela porta, ele arromba a porta com pontapé, seja lá com o que for, ele pula a janela, ele pula muro. É assim ou não é? Você não vai entrar no céu como um ladrão. Olha como Deus vai nos receber. Nós vamos entrar na cidade pelas portas, para quem aceitar a Jesus. Preste atenção. Hebreus 9, 27. Duas verdades. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Preste atenção nesse versículo. Quantas vezes a gente vai morrer? Uma. E depois vem logo em seguida o quê? O juízo. Primeiro, não existe purgatório. Não existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Então eu morro, aí eu purgo, aí eu salvo os meus pecados, aí eu vou para o céu. Não, é consciente. Tem que ter arrependimento aqui na terra em vida. Morreu, ou é céu ou é inferno. Não existe recuperação. É que nem quando você faz uma prova, você vai mal, vai fazer uma prova de recuperação. Não. É aqui na terra que nós temos que nos arrepender, nós temos que buscar ao Senhor. Morreu, acabou. Ou sobe ou desce. Tá dando para entender? Nem tem versículo que fala sobre purgatório. Falei, Deus, lembra quando eu prego em purgatório? Não vai falar que não existe, vai falar o quê? Não tem o que falar. Segundo, quem morrer jamais voltará. Quantas vezes nós morremos? Uma só vez. Quem falou que vai voltar de novo? Ah, tem que voltar, porque tem que vir melhor. Aliás, se todo mundo que morreu voltasse melhor, essa terra está com uma bênção, está cada vez pior. Que coisa que deu tudo o contrário. É ou não é? Todo mundo, desde que o mundo é mundo, se tivesse morrido e voltado para ficar melhor, estava no paraíso. Está cada vez pior, porque a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Eu fico com a Bíblia. E você vai morrer só uma só. Ninguém volta rato, barata, cachorro. Para com isso. E ninguém também vai voltar depois para acerto de contas. Meu irmão, morreu, sobe ou desce. Faça o que tem que fazer em vida. Viva uma vida com Cristo aqui na terra. O inferno é o lugar onde Deus não está. É o lugar de separação total de Deus. É o lugar preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Mateus 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A princípio o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas agora os homens
nada com Deus também participarão disso. À esquerda estão os malditos, aqueles que não quiseram ser benditos e não quiseram servir a Deus. O diabo e Satanás. Lúcifer era um querubim ungido, regia o louvor a Deus. Um dia quis ser como Deus, conhecido agora como diabo. Lúcifer é o pai da rebelião e conseguiu juntar do seu lado 1/3 dos anjos que estavam no céu. Veja o que Jesus disse sobre ele, Lucas 10:18. Eu disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. A descrição do diabo, Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade sobre ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profano do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Viu que Jesus falou que viu ele caindo como um raio? Diante dos reis te pus para que olhem para ti. A queda de Lúcifer, Isaías 14, verso 12 em diante. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-se-ão e dirão, é este homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que se dizia poderoso, agora está lá embaixo. Por conta desta rebelião, Lúcifer passou a ser Satanás, adversário de Deus, inimigo de Deus. Inclusive, o que tudo indica, durante um certo período ele convenceu outros anjos também a se rebelarem contra Deus. Olha aqui Apocalipse 12:4 nos diz isso. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Ele cria o seu exército aqui na terra. O cenário do inferno, Marcos capítulo 9, 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, aonde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, e de novo, o fogo não se apaga. Na tradução da Bíblia na linguagem de hoje diz assim, ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é da vontade de Deus que ninguém se perca. João capítulo 6, 39 diz assim, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção, Deus não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder. Agora olha que interessante, ele vai, todo mundo vai ser salvo. Não, Senhor, está escrito aqui, ó, a vontade dele é que ninguém se perca. Ele quer, mas depende de mim e de você. A vontade dele é uma, mas se eu e você não fizermos por onde, nós não iremos para o céu. Quem irá para o inferno? Apocalipse 22, 15 diz assim,
Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e quem ama e comete a mentira. Ficarão de fora da onde? Do céu. Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Apocalipse 3,16. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem que é morno? Quem está dentro da igreja é mais ou menos. Uma hora firme, uma hora não. Vem aqui para bater cartão, fica disperso na hora do culto. É morno, não entra. Leva as coisas de Deus de qualquer jeito, não entra. Lá é só fogo puro. É gente que está firme na presença de Deus. Até incoerente seria os mais ou menos habitarem no lugar santo. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Salmos 9:17. Os ímpios serão lançados no inferno. Ímpios são aquelas pessoas que não querem nada com Deus, que não servem a Deus. E todas as nações que se esquecem de Deus. Há nações que o evangelho ainda não conseguiu entrar. Certa vez nós vimos um testemunho de um missionário num determinado país, e ele chegou para um rapaz e falou assim: você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Ele falou assim: é marca de refrigerante igual Coca-Cola? Irmãos, a Coca-Cola já entrou no mundo inteiro, Jesus ainda não. A Microsoft entrou no mundo inteiro, Jesus ainda não. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Olha a turma do barraco, guarda barraco. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. E Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos ver a lista? A lista de quem não vai para o céu. Cães. Aqui cães não são animais, irmãos. Aqui são cães, são pessoas perversas, pessoas sanguinárias. Feiticeiros, prostitutos que têm a relação sexual antes do casamento, homicidas que matam, idólatras até no meio gospel, né? Que idolatra o cantor gospel, idolatra o pregador gospel, não é verdade? Tá aqui, não conhece a idolatria lá da outra religião, não. Temos que tomar cuidado. Só muda muitas vezes de time. Os mentirosos, os covardes, os incrédulos, a lista: os depravados, os assassinos, os imorais, os mornos na presença de Deus, os perversos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, ímpios, impuros, ciumentos, irados, que odeiam, nações que se esquecem de Deus, avarentos, quem pratica orgia, briguentos, e quem não aceitou a Jesus.
roubei. Mas você está alguma coisa da lista? Arranca hoje. Imagina no inferno, cara a cara com o diabo. Tem um time que vai ser dele, de gente que odeia a Deus. Vai estar junto com ele, vai dar até bom. Mas e nós que servimos a Deus? Eu te pergunto, o que a gente vai fazer num lugar desse? As pessoas que odeiam a Deus vão junto com o diabo, não querem saber de Deus. O diabo vai falar: eu armei para você, você caiu na minha, né? Por isso que você está aqui comigo. Eu falei que você não ia ficar na igreja, te convenci, e agora nós estamos juntos. Meu Deus. Eu sabia que você não ia se firmar, não perdoava, coração duro, incrédulo, agora estamos juntos. O lago de fogo é o destino final de todos que rejeitaram a Deus. Não termina no inferno, não. No juízo final, o diabo e seus anjos e todas as pessoas que não vão para o céu vão ser lançadas no lago de fogo. Olha como será o final. Hoje morre céu e inferno. Amém? Mas tem uma segunda etapa e nós vamos ver agora esta etapa. Agora é a final de tudo. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Isso é o final do final. O lago de fogo é a segunda morte, não tem mais jeito mesmo. E aí a besta e o falso profeta, que vai ser tema para uma outra pregação, serão lançados lá. E aí o diabo vai estar junto com eles. O diabo, a besta e o falso profeta. Agora Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Esse é o final do final. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Olha ali para mim. Tudo o que fazemos está registrado, até aquilo que ninguém vê, mas está provado aqui que Deus vê. Quando termina tudo, a Bíblia diz: os mortos, grandes e pequenos, e aqui falamos de crianças, né? Grandes e pequenos. De pé do trono, os livros abertos, aberto o livro da vida, haverá o julgamento. 12 de junho de 1996, você foi pego roubando. Não era eu, não. Olha a cor do cabelo, você tingiu o cabelo para roubar. Só tem perdão se houver arrependimento. Para cada pecado, tem que ter um arrependimento para que ele seja deletado. Deus, ele lança no mar de esquecimento o pecado que você pede perdão de verdade, dele não se lembra mais. Mas e os pecados que estão lá ocultos e escondidos? E esse dia aqui, você que era casado e entrou num motel com a moça, você já se arrependeu? Porque se não se arrependeu, desce. Mas é que eu não tive chance. Dia 15 de agosto de 1998, o seu pastor pregou. Por que você não veio para frente se arrepender? Você achou que não era a hora ainda, que não era com você. Teve chance. Dia 12 de outubro de 2015, o teu discipulador falou: para de pecar, senão você vai para o inferno. Você não acreditou no que ele falou. Você teve uma chance e perdeu. Seremos condenados por todos os registros do livro. O Evangelho não é brincadeira. Não viva a vida do jeito que você quer. Você não sabe quando Deus vai te chamar. Estamos agora no tempo da graça, né? Do tempo que o nosso país é livre para pregarmos, para aceitarmos a Jesus. E tem gente que ainda resiste em servir a Deus. Se tua hora estiver chegando, que a gente não sabe quando é, que você tenha já se arrependido de tudo para poder ir para o céu. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades é o inferno, também entregaram os mortos, e cada um foi julgado
de acordo com o que tinha feito. Nada vai passar impune. Nada. Então a morte e o inferno foram lançados também no lago de fogo. No lago de fogo já tinha o diabo, o falso profeta e a besta. Agora vai a morte e o inferno juntos. O lago de fogo é a segunda morte, também irreversível. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Um dia, você entrou em uma igreja evangélica, aceitou a Jesus e o serviu. Depois de tudo que você já passou e aguentou, o inferno não foi preparado para você. Posicione-se, fique firme. Não desista de Deus por causa das lutas. Você está bravo com Deus porque está desempregado. Se você morrer, você vai ficar sempre. Você está bravo com Deus porque não tem carro ainda. O carro não vai com você para o céu. Os bens materiais, o emprego, a casa, o carro, o casamento. Desviou porque não conseguiu casar ainda. Então lá no céu não vai ter casamento. Não podemos desistir de Deus por causa de nenhuma luta, de nada que tenha acontecido nas nossas vidas. Sabe por quê? O fogo de Deus aqui na terra irá nos livrar do fogo do inferno. Por isso que nós estamos em chamas, porque o céu nos espera. Vamos nos colocar.